Vitor, quantos dias, pelo amor de Deus, para de enrolar, me fala quantos dias o meu familiar precisa ficar internado? Eu vou te mostrar por que essa pergunta não é boa. Eu sei que a ansiedade que você pode estar sentindo, se o seu familiar tá para internar, ou vai internar, ou tá internado, eu vou te mostrar um raciocínio maior do que esse. Por que um alcoolista teria que internar? Porque, principalmente, tá? Algum tipo de risco, algum problema muito grande que possa estar acontecendo, alguma dificuldade de lidar com esse risco em casa. Risco de quê? Risco de vida, às vezes. Risco de morrer, por quê? Desnutrição, às vezes por uma intoxicação alcoólica muito grave, às vezes por sintomas de abstinência alcoólica graves, ou até outros problemas que podem acontecer juntos com o alcoolismo. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de diabetes e um problema grave, que usa insulina e daqui a pouco bebe demais, aquilo, se ela continuar da mesma forma, ela tem um risco, pode ser fatal isso, se ela continuar bebendo do jeito que está bebendo. Então, essas são algumas das indicações que podem existir para uma internação acontecer. Por que uma internação? Internação é um ambiente completo, é tipo a pessoa se retira do ambiente que ela está para se colocar num ambiente restrito, para que esse ambiente de restrição possa também ser mais protetor. Vai ter um lugar lá que ela vai ficar com foco só em tratamento, só em parar de beber durante esse tempo, e vai ter uma equipe de profissionais que vai estar avaliando o caso dela. Vitor, mas quanto tempo é internação? Eu já tenho noção de que a pessoa às vezes interna, Vitor, por conta da abstinência do álcool. Deixa eu te explicar isso melhor. O que é a abstinência do álcool? Tá, isso precisa ser claro. Quando a pessoa bebe, o álcool é uma droga, é uma substância química que afeta o cérebro de alguma forma. O álcool, então, ele mexe no cérebro, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele deprime o sistema nervoso central, ele faz a pessoa ficar mais sonolenta, né? A maior parte das pessoas que bebe, se vai bebendo cada vez mais, vai ficando mais sedado, com a fala mais arrastada. Ele é um depressor do sistema nervoso central. Se você ficar colocando um depressor o tempo todo no cérebro, uma coisa não natural, o cérebro, ele vai tentar equilibrar isso, ele vai tentar manter o funcionamento normal. Se sempre tem um depressor, o cérebro vai começar então a reagir ficando mais estimulado, mais ativo, mais agitado, vai ficar mais ativado. Só que um cérebro ativado, no extremo da ativação, é uma crise convulsiva. Então tem a depressão que o álcool promove, tanto que se a pessoa bebe demais tem um coma alcoólico. Agora, se ela bebe durante muito tempo, o organismo vai se acostumando com aquela substância depressora, ele vai ficando mais ativo, e da hora que tira o álcool, aquela ativação do cérebro já não é mais necessária, mas ele ainda está muito ativado. Então, se a pessoa bebeu durante muito tempo, frequentemente, o cérebro foi se ativando, tentando reagir a isso. E ele ficou mais ativado. E a pessoa para de beber do nada, ela começa a ter sintomas dessa ativação do cérebro. Ela fica como? Então ela tem tremores, ela pode ter náuseas, ela pode ficar muito agitada, ansiosa, pode ficar com a pele toda suada. É um desconforto terrível, pode ter até convulsões, pode até morrer por conta disso. Então não é bem assim a pessoa que bebeu pesado durante a vida toda parar de beber do nada. Então isso que é intoxicação alcoólica, é uma pessoa que está bebendo há muito tempo, muito frequentemente, e daí ela está intoxicada do álcool. Para ela parar de beber, talvez ela precise de um apoio, de um período de desintoxicação, que é o quê? Ela poder parar de usar o álcool, mas daí com o tratamento médico, e o tratamento médico de primeira linha para desintoxicação alcoólica, claro, só pode ser feito por médicos esse tratamento, tem que ter um médico para avaliar, isso é muito sério, é com benzodiazepínicos, tipo diazepam. Então o que acontece? A pessoa para de tomar o álcool, usa uma medicação durante um tempo, que ela é um pouco sedativa também, na dose certa, na frequência certa, que só o médico vai poder avaliar individualmente, para poder a pessoa não ter esses sintomas de abstinência. Então é possível uma pessoa que bebia pesado parar de beber e no dia seguinte, se for bem medicada, não ter nenhum sintoma de abstinência. Ter muito poucos sintomas que já vai ali dosando todo dia. Aí numa internação hospitalar o médico vai lá todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia, para ver o paciente se ele está desintoxicando bem, se ele está tendo sintomas de abstinência, está passando. Quanto tempo leva para uma pessoa desintoxicar, para conseguir fazer o processo? A imensa maioria, 7 dias. 7 dias é um período para a maioria das pessoas parar de beber, internado, colocado essa medicação para desintoxicar, tirado essa medicação. Em uma semana, começou, recebeu a medicação e já tirou. Está sendo uma medicação para abstinência. Alguns casos de exceção, a pessoa ainda precisa desse benzodiazepínico, dessa medicação por mais uns dias. Raramente mais algumas semanas, muito raro.
Essa é a desintoxicação alcoólica física, que faz muitas pessoas precisarem internar para fazer essa desintoxicação alcoólica. Você já pensou em casa fazer uma desintoxicação dessas? Ia ter um médico para ver todo dia, às vezes precisa de um suporte maior, precisa ter uma avaliação constante. Se for um caso grave de abstinência alcoólica, precisa internar. E quando que é o pico disso? A pessoa para de beber, quanto tempo depois ela começa a ter esses sintomas desagradáveis? Começa a ter mais ou menos em torno de 6 horas depois que parou de beber. Tem gente que até antes. E o pico disso vai de 24 a 48 horas. Então ela pode, depois de 2 dias que parou de beber, ter uma convulsão. Então isso é muito sério, precisa ser avaliado por um profissional. Só para completar, 2, 3 dias ali é o pico dos sintomas de abstinência, e daí isso já é o suficiente para o cérebro já começar a se acostumar a normalizar. E daí ele passa. A abstinência alcoólica ela é completamente autolimitada. Ela tem um período de duração e ela vai passar. Se a pessoa não beber mais, ela vai passar. Se a pessoa também não ficar usando outras substâncias sedativas de forma abusiva, essa abstinência vai passar. Abstinência, quando eu chamo, às vezes a pessoa confunde, né? Tem os sintomas de abstinência. Às vezes eu falo abstinência meio rápido assim, mas nesse contexto eu estou falando de sintomas de abstinência. Porque a abstinência, por definição, é não estar bebendo, né? Talvez a melhor forma de eu me expressar seja sobriedade, para separar uma palavra da outra, certo? Mas eu estou falando aqui dos sintomas de abstinência. Precisa sempre internar para melhorar disso? Não. Tem gente que tem sintomas de abstinência muito leves e não precisa nem de remédio. E para de beber, sem remédio, não precisou, se sentiu bem, tá legal. Outras pessoas podem consultar um profissional, por exemplo, para usar a medicação, para parar de beber e fazer uma desintoxicação domiciliar. E quando eu falo isso, tem gente, eu juro por Deus, tem gente que fica muito apavorada, porque infelizmente no Brasil a gente ainda tem uma cultura que fala sobre o alcoolismo e como lidar com ele muito velha. Até a década de 70, a ciência pensava da seguinte forma: poxa, a pessoa tem alcoolismo, tem a abstinência alcoólica, ela precisa internar sempre, até a década de 70. Da década de 70 para cá, começou a ser assim nos Estados Unidos e na Inglaterra. E agora é assim em todo lugar que usa uma boa prática médica, baseada em evidência científica, baseada num raciocínio inteligente de manejo do paciente. Então, desde a década de 70 no Brasil, existe uma distinção. Não é todo alcoolista que tem abstinência que vai internar. O médico pode fazer uma avaliação e essa pessoa pode ter uma desintoxicação em casa. Mas isso é para casos selecionados, tem indicações, é um caso que não pode ter risco, tem que ter um ambiente familiar muito organizado, tem que ter uma coerência em relação ao desejo de parar de beber, porque não pode misturar o álcool com essas medicações para desintoxicação, senão o problema é maior ainda, certo? Então, ela pode ser feita em casa, mas continua sendo algo sério. E daí fala assim: Vitor, quantos dias, pelo amor de Deus, para de enrolar, me fala quantos dias o meu familiar precisa ficar internado. Eu vou te mostrar por que essa pergunta não é boa. Eu sei que a ansiedade que você pode estar sentindo, se o seu familiar tá para internar, ou vai internar, ou tá internado, eu vou te mostrar um raciocínio maior do que esse. Uma pessoa pode internar e ficar só 7 dias? Pode. Uma pessoa pode internar e ficar 30 dias? Pode. Ela pode internar e ficar 9 meses? Pode. Qual é a melhor solução? Depende. Depende de quê? Depende do plano de tratamento. Depende do contexto que as coisas estavam acontecendo, de como as coisas vinham acontecendo. Olha só, por que o alcoolista que você ama está tendo que internar agora? Pensa nisso. Por quê? Por qual razão ele precisou internar? Era por causa de um problema de saúde grave? Ou ele teve uma crise de consciência e as coisas estavam tão ruins que ele decidiu parar de beber e começou a se conscientizar naquele momento e começou a se sentir culpado, se sentir mal e ficar arrependido da conduta dele e daí resolveu internar? Geralmente uma internação que é assim, que vem do nada, que a pessoa estava lá abusando do álcool progressivamente, daí tem um estopim e pá! Ela resolveu internar? Calma! Isso não significa tanto a longo prazo, nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Beleza, o alcoolista foi lá, tomou um susto, sei lá, várias vezes acontece, tá? O alcoolista começou a ficar desnutrido, começou a ficar mal, assim, se sentir muito mal. O álcool já estava começando a fazer mal logo que bebia, então ele resolve internar para dar um tempo, para ficar um tempo sem álcool, mas na cabeça dele o plano é curto, ele não tem muita maturidade nesse momento, talvez, né? Essa ideia de parar de beber talvez seja muito nova. E sabe como é que é uma coisa muito nova, daquela empolgação, daquele negócio que a pessoa às vezes promete mundos e fundos e ela até está falando sério, ela acha isso naquele momento, mas isso pode ser um sintoma de falta de maturidade em relação à vida pós-internação. A internação está longe de ser
a saída salvadora que vai resolver tudo. Eu não estou minimizando a importância dela quando ela é indicada, mas ela está longe de ser a medida que vai resolver o problema como um todo. Ela está dentro do arsenal das coisas que nós precisamos. Então é o seguinte, o que fez essa pessoa internar? Ela já vinha num plano de tratamento, ela já estava com essa ideia amadurecida em relação a viver sóbrio ou não. Se a pessoa chegar fazendo várias promessas para você ou se mostrando arrependido, isso não é um sinal tão bom ou tão ruim. Não se apavora com esse sinal. Não se iluda com esse sinal. E também não desanime com ele. É um sinal, tá, isso é um sinal. Ele está arrependido, ele quer parar de beber. Só que pensa o seguinte, a pessoa bebe e para de beber num contexto. O contexto de estar tudo ruim, de estar tudo mal, ele está se sentindo mal. Esse momento está no hospital, está assustado. Esse é um momento fácil para não beber, porque é o momento do susto. Agora, quando ele começar a ir para casa e começar a voltar à rotina anterior, o contexto anterior, já não está mais tudo tão ruim, está tudo mais tranquilo. Aí que a habilidade dele de se manter sóbrio vai ser necessária. Longe de ser a desintoxicação a solução total. A desintoxicação do álcool, muitas vezes, ela é fundamental. Se a pessoa estiver muito intoxicada, ela não consegue nem pensar na vida dela. Agora, quando a pessoa desintoxica, né, dependendo, estou falando de caso grave, né? Falando de um caso de intoxicação grave. Agora, quando a pessoa desintoxica, ela vai poder pensar. Isso não significa que está tudo resolvido, está longe disso. Então a internação ela pode ser para duas coisas diferentes. Uma é a desintoxicação ou apagar incêndios, né? A pessoa está mal, ou ela está muito intoxicada do álcool, está agitada, está tendo uma abstinência grave, ou ela está tendo aí algum problema de saúde, ou física ou mental, está com risco de suicídio, está com risco algum que seja. Então, apagar incêndio, ou a segunda causa da internação, o segundo motivo de internação é a manutenção da sobriedade. A manutenção a continuidade do tratamento. Aí o alcoolista está um pouco mais em condições mentais e às vezes até nutricionais, ele vai lá, faz o tratamento para abstinência, repõe algumas vitaminas e beleza, tá melhor fisicamente. E mentalmente já começa a ficar com a mente um pouco mais limpa. Mas agora existe um outro processo. Essa desintoxicação física, ela ia mais rápida. Então 1 semana, 2 semanas já resolveu. Tchau. Agora, o que é que essa internação se propõe? Como é que a gente vai usar essa internação? A maior parte das boas internações, ela se baseia também num período de manutenção. Manutenção fazendo o quê? O que a pessoa vai ficar fazendo no hospital? Ela vai se proteger, ela vai se restabelecer e ela vai começar a desenvolver habilidades de quê? Dizer não ao álcool, porque ela vai sair, vai encontrar os amigos anteriores, de repente vão chamar ele para beber. Então ele tem que treinar, às vezes, falar não, ele tem que ter planos para como vai lidar com cada uma das situações. Ele tem que programar as atividades que ele vai fazer pós-alta, porque voltar para casa e voltar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito vai ter o mesmo resultado.